Para quem realmente acompanha os mercados, o ano de 2024 foi muito generoso para as commodities metálicas. Quantas vezes vocês viram postagens minhas, vídeos meus falando sobre cobre, sobre ouro, porque é o que tem chamado muita atenção do mercado esse ano. Realmente temos aí commodities subindo mais de 20, 30% num período pequeno de tempo. O que será que explica esses movimentos? Dentro do universo das commodities metálicas, é preciso separar metais preciosos, prata, ouro, de outras commodities mais básicas, como alumínio, minério de ferro, cobre. Dessa maneira, fica mais fácil de explicar a valorização de cada um deles. Por exemplo, o ouro. Fica mais fácil de avaliar o ouro quando nós percebemos que a geopolítica tem voltado a gerar certa precificação aí no mercado. Mas o cobre, que é o que mais me chama a atenção, nos Estados Unidos é apelidado de Dr. Copper, quantas vezes já falei isso aqui, que seria o Dr. Cobre, a commodity que tem um doutorado nos ciclos econômicos globais. Quando o mundo está crescendo mais do que o consenso, o cobre tende a se valorizar. E vice-versa, quando o mundo está crescendo menos ou está à beira de uma recessão, o cobre tende a se desvalorizar. Gente, o cobre está subindo mais de 30% no ano, o que explica tudo isso? E eu estou trazendo esse conteúdo porque eu montei uma tese de investimento no início do ano, o cobre se valorizou e a minha tese não se concretizou. Como é que pode, né? Deu para ganhar dinheiro numa tese que não funcionou. A tese era montada em cima de 4 variáveis. Queda da taxa de juros global. Até agora esse assunto só foi empurrado com a barriga e acabou de sair a ata do FONC, que veio uma porcaria, indicando que talvez o Fed nem corte a taxa de juros esse ano. Então essa história nem aconteceu. A queda do juro global, principalmente em países desenvolvidos, na minha opinião, poderia gerar um efeito estimulativo no setor industrial americano, europeu, junto com a recuperação da indústria chinesa, que vem mostrando alguns sinais de crescimento, mas nada forte o suficiente para fazer o cobre se valorizar tanto. Então, essa segunda variável também não se concretizou. Temos outras variáveis de longo prazo, e aí é de longo prazo, não explicariam a valorização de 30% nesses últimos meses, como a transição energética, que demanda uma quantidade acima do normal de cobre, e a inteligência artificial. Esses centros de informações, né, data centers, demandam uma quantidade grande de cobre. Só que isso é longo prazo. Inteligência artificial é um assunto que está aí há mais ou menos um ano e 2 meses. Não é porque a inteligência artificial hoje faz preço ali na Nvidia e algumas outras empresas que o cobre tem que saltar 30%. Então, a valorização do cobre fica um pouco mais nebulosa ultimamente, e é por isso que eu acredito que o que tem feito ele se valorizar é o FOMO do mercado. Então, muito cuidado para quem acompanha commodities, não é fácil investir em empresas que atuam no setor aí de commodities, de exploração, de negociação. Não é fácil. Só o simples fato de operar commodities já é difícil. Investir em empresas exploradoras de commodities também não é fácil. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Dois recadinhos para vocês. Primeiro, obviamente, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, me ajuda bastante a disseminar esse conteúdo para mais pessoas aqui no Brasil, quem sabe em outros países também. Segundo assunto e mais importante, ontem foi lançada a minha Finclass. Então, para quem tem assinatura da Finclass, lá do Grupo Primo, já pode assistir às aulas sobre economia, ao lado de grandes economistas que estão na Finclass. E para quem não tiver assinatura, corre lá porque vale muito a pena. A produção é uma coisa impressionante, nunca vi igual. Então estão dados aí os recados. Reparem na queda do cobre hoje. Uma queda de 5,7%. Eu acabei de receber informação de que essa é a maior queda intradiária do cobre desde o Covid. Desde o Covid. Eu sei, e vocês sabem, que o cobre é apelidado de Dr. Copper nos Estados Unidos, porque seria commodity que tem doutorado em avaliar, prever os ciclos econômicos. Quando o cobre se valoriza, reparem aqui, 2021, né, 21 e 22, pô, o mundo está crescendo, saindo do Covid, o cobre saiu de um patamar extremamente baixo para um patamar muito superior. Aqui não está em dólares, tá? Mas se eu dissesse a cotação em dólares para vocês, gente, ele saiu de 2 dólares e 30 centavos para mais ou menos 5. É mais do que dobrou. Claro, esperando um crescimento econômico muito forte,
após tantos estímulos fiscais e monetários. Depois, em 22, reparem, bancos centrais subiram a taxa de juros, o cobre se desvalorizou, inclusive com medo, né, de recessão nos Estados Unidos e outros países, o que não se concretizou. Pô, se o cobre está subindo só 30% nesse ano, será que ele está esperando um crescimento fora do comum, descomunal para o mundo? Eu acho que não. Tem coisas relacionadas ao mercado de cobre, como a falta de oferta, de produção, que explica isso. Agora, o que explica, esse é o assunto do momento, a queda de quase 6% no dia de hoje? Será que há algum medo em relação aos ciclos econômicos? Estados Unidos, China, zona do euro? Na verdade, o que tem feito o cobre se valorizar nos últimos, vou dizer, no último mês, é completamente o FOMO. O FOMO do mercado. Gente, ninguém falava sobre cobre no início do ano. A minha tese de investimento era baseada em duas coisas bem simples que eu já mencionei. A queda do juro global, principalmente de países desenvolvidos, e a recuperação do setor industrial global. Alemanha, zona do euro, Estados Unidos, China, e até agora isso não aconteceu. Mas o cobre se valorizou. Pois é que semana passada foram divulgados os relatórios 13F dos fundos americanos, e esse relatório ele descreve o que os fundos compraram nos últimos meses. Então, o que o Buffett tem na carteira? O que o Bill Ackman tem na carteira? O que o Bill Gates tem na carteira? Isso tudo é divulgado no relatório 13F. E nós vimos uma quantidade maior de investidores muito acompanhados, conhecidos, famosos, terem posições com exposição ao cobre. Talvez isso tenha ajudado na valorização. E na minha opinião, isso dificulta muito a avaliação da commodity em si, porque ela é muito poderosa para quem avalia ciclos econômicos, porque isso foi fruto de FOMO. Eu diria que tem que ter muito cuidado para quem negocia isso. E eu sei que vocês me escutaram falando sobre cobre o ano inteiro. Eu, inclusive, tinha uma posição numa empresa exploradora de cobre, mas reparem, da mesma maneira que sobe, cai muito rápido, então tem que ter cuidado. No caso, eu tinha comprado ações de FCX, eu comprei 3 vezes, tá? Eu comprei aqui no dia 11 de março, a US$ 40 e 15 centavos. Eu comprei a 42,95. Eu comprei 2 vezes no mesmo dia, tá? Então foram 3 compras em 2 dias diferentes. E vendi depois no dia 4 de abril, um pouco mais que a metade das ações nos Estados Unidos, a 48,99. E zerei semana passada, no dia 15, a 53,29. A volatilidade do cobre ultimamente é perigosa. E eu diria para vocês que tem muita especulação aqui no meio. Tanto que na semana passada, o que fazia o cobre subir 5% e aí fechar o dia com um ganho de 2, 3, era o aumento dos spreads entre cotações do cobre em diferentes mercados. Aqui é COMEX, tá vendo? Se eu avaliasse a cotação do cobre na London Exchange, lá em Londres, era uma cotação diferente. O spread entre essas duas cotações foi o maior da história. Pô, maior da história, volatilidade, ninguém falava em cobre esse ano. Agora todo mundo fala em cobre. Eu vou zerar as minhas ações de FCX porque isso aqui é muito especulativo. Isso aqui não está certo. Porque, a princípio, o cobre é uma commodity que se valoriza quando o mercado espera um crescimento econômico mais robusto ao redor do mundo, ou até mesmo uma inflação mais alta ao redor do mundo. Só que ele bateu máxima histórica e eu não tenho visto dados econômicos robustos para dizer realmente o cobre tem que explodir agora. Os dados americanos estão vindo fracos, os dados chineses de agora divulgados em maio, referentes a abril, vieram mais fracos. O setor industrial da Alemanha, que é a principal economia da zona do euro, está em contração desde 2022. Então, sinais de crescimento econômico mais para negativos do que positivos. Falando principalmente do setor industrial, são bem mais negativos do que positivos. Então, a minha tese, eu construí ela em cima de 4 pilares. Políticas monetárias mais frouxas. Até agora, estamos vendo os Estados Unidos postergar ao máximo o início do ciclo de queda do juro. Recuperação do setor industrial. Até agora, nem cheiro disso acontecer. E aí, 2 variáveis de longo prazo, que é a transição energética e inteligência artificial, que, assim, são variáveis de longuíssimo prazo. Então, seria uma tese muito extensa. Eu me preocupo muito mais com os fundamentos de curto prazo. Até para você acertar o timing, comprar a ação, se valorizar, ou até a commodity, eu prefiro comprar a ação do que a commodity.
comprar, explorar esse mercado e depois se desfazer de parte disso. E a queda que nós estamos vendo hoje nos mercados, ela é generalizada em todas as commodities. Saiu uma notícia há poucos minutos atrás de que talvez o Fed nem corte a taxa de juros em 2024. Eu vou fazer um outro vídeo específico sobre isso, porque a movimentação está muito grande no mercado. Mas reparem aqui, palladium caindo, platina caindo, ouro caindo, prata caindo, tem que ter muito cuidado. A não ser o gás natural. Eu gostaria de estudar um pouco mais o gás natural, porque a valorização mais recente é realmente impressionante. A minha ideia aqui é trazer uma visão mais cuidadosa para todos vocês. Tanto que eu compartilhei, tá, na semana passada, que eu tinha certa dificuldade para explicar a valorização de muitas dessas commodities, especialmente cobre. Pô, acompanho isso todos os dias, estou às vezes de madrugada olhando cotações, e o cobre subindo 5, 6% no dia. Tem alguma coisa errada. Para mim, isso é FOMO. Isso é um mercado especulativo, um mercado que tem visto as commodities se valorizando, compra pelo simples fato de estar subindo e por não ter exposição. Então, compra porque sobe. Tanto que o Oli, e aqui eu trago às vezes algumas indicações de pessoas para vocês seguirem, ótimo para quem acompanha commodities, ele disse que existem condições sobrecompradas tanto para prata quanto cobre e principalmente alguns fundamentos mais fracos do cobre recentemente. Eu concordo perfeitamente. Tanto que a minha tese foi construída, eu já vendi, felizmente deu para ganhar alguma coisa, mas agora, nesse momento, não faria muito sentido. Por mais que esteja caindo quase 6% hoje, a maior queda desde a recessão do Covid, tem que ter muito cuidado. E aí eu queria trazer aqui a opinião do Alex Lima. O Alex já foi trader no Fed de Nova York, adoro os conteúdos dele. Infelizmente, os conteúdos só são divulgados no LinkedIn, então sim, tem que acessar o LinkedIn de vez em quando. Reparem aqui a correlação entre o Supercore CPI e o cobre. Meu Deus, eu tenho que explicar o que é o Supercore agora. Existe o CPI, a inflação americana. Tem o Core CPI, aí tira alimentos e energia. É o núcleo da inflação. É o Core CPI, Core significa núcleo. Esse ali é o Supercore, seria o supernúcleo. É principalmente inflação de serviços, que a gente sabe que é um problemão no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. É um fenômeno pós-Covid, a inflação de serviços está muito acima do normal. E o Supercore desconsidera a inflação de moradia, que é uma pedra gigantesca no sapato do Fed, porque esse componente ele simplesmente não cai. Existem estudos de que em 2023 era para ter deflação, 23 ou 24, tá? Deflação nesse componente de moradia do CPI. Bem distante disso. Para quem acompanhou recentemente a minha avaliação do CPI americano, cara, esse componente não cai. O último mês foi um dos mais fracos desde a pandemia, mas em 12 meses ele realmente está muito pegajoso. A ideia aqui é mostrar a correlação entre esse supercore, que se você não sabe, é um dos componentes mais acompanhados pelo Fed, mas o Fed parou de falar sobre isso. Reparem que o Core CPI, ou melhor, o Supercore, ele bateu máxima ali na metade de 2022. E de 2022 a 2023, ele simplesmente tombou. Quando caía, o Fed comentava, viram, o Supercore está caindo. Desde outubro do ano passado, quando ele voltou a subir, ninguém nunca mais falou sobre Supercore. Então é engraçado como o Fed ele escolhe as narrativas, né? Quando caía, estava tudo certo. Quando sobe, ninguém ficou sabendo. Então existe uma correlação interessante entre esse Supercore, muito acompanhado pelo Fed, e o cobre, tá? Reparem que a correlação de 0,83 é uma correlação grande, não é pouca coisa. E aí ele fala que uma tonelada de cobre alimenta 40 automóveis, 100 mil smartphones e 400 computadores e distribui eletricidade em 30 casas. Então é possível que essa valorização do cobre tenha um efeito inflacionário nos Estados Unidos. Isso, gente, não é novidade para você que me acompanha, porque nós sabemos que existe uma importante correlação entre as expectativas de inflação nos Estados Unidos e também o cobre. Quantas vezes eu já postei isso, quantas vezes eu já trouxe isso para cá. Reparem aqui em laranja o cobre e em branco
esse indicador de expectativas de inflação de 5 anos dos Estados Unidos. Me parece que essa correlação foi muito quebrada nesses últimos dias, tá? Porque o cobre disparou e as expectativas continuam em baixa. Mas e se, por exemplo, nos próximos 2, 3 meses, a valorização do cobre começar a fazer efeito dentro do CPI, será que nós não veremos o fechamento desse gap entre expectativas de inflação e cobre? Eu não consigo nem opinar. Isso nunca aconteceu, nunca teve um gap tão grande assim, num momento tão delicado como esse, né, de Fed querendo cortar juro, mas a inflação ela não ajuda. O que está acontecendo? Então eu diria que essa recente supervalorização do cobre, gerada por muita especulação, ela pode ser nociva para Estados Unidos. Tem que ter bastante cuidado. Eu não tenho mais posição em cobre na carteira, tá? Eu tinha comprado mais ou menos 27 mil reais, somando aqui. Eu comprei no dia 11 do 3, comprei um pouco mais 11 do 3, comprei no dia 13 do 3, então foram 3 aplicações na FCX, mais ou menos 27 mil reais. E aí eu vendi depois, né, no dia 4 do 4 e 15 do 5, com um lucro de mais ou menos 7 mil reais, que deu aí seus 26%, tá? Foi um investimento muito bom, ajudou bastante a minha carteira em 2024. Por que eu estou mostrando isso para vocês? A minha carteira do canal, é uma carteira pública, carteira que não tem, é 100% transparente do que eu compro, do que eu vendo, sem a vontade de induzir ninguém a fazer as mesmas coisas. Mas é para mostrar o que é ser um macro investor. Macro investor ou macro investidor, pessoa que toma decisões de investimento por vários motivos. Pode ser fundamentos de uma empresa. Pô, comprei aquela empresa porque ela está reportando um EBITDA acima do esperado. Pode ser alguma coisa assim. Estou comprando tal empresa por causa dos dividendos. Também pode ser um investimento, né, compra ou venda, a depender da macroeconomia, ciclos econômicos, a psicologia do mercado. Pô, FOMO, excesso de pessimismo, o pessoal não está falando. Eu estou criando uma nova tese de investimento no Japão, para vocês verem como é a vida de um macro investor. Então pode ser Brasil, pode ser Japão, pode ser moeda, pode ser commodities. Esse ano a carteira está subindo 9,20%, últimos 12 meses, mas ela foi criada em janeiro, tá? Desses 9,20, grande parte desse ganho veio de 3 operações. Principalmente as opções de Petrobras, depois short contra o S&P 500, que deu muito certo mês passado, e esse investimento em cobre. Então, diferentemente de quem não acompanha tanto o mercado, eu preciso acompanhar bastante os mercados e quem é membro aqui do canal acaba se beneficiando disso porque está sempre muito bem informado. Então, sempre incentivo vocês a não copiarem o que eu faço, mas a fazerem parte da comunidade de membros aqui do canal para ter mais conhecimento sobre como os mercados eles funcionam. Tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, já falei sobre o que o Oli falou, já falei sobre o que o Alex comentou. Muito importante mencionar, cuidado com o FOMO no mercado de commodities. Vocês podem se machucar. Então, a volatilidade das commodities no curto prazo tem sido muito alta. Obrigado, espero que tenham gostado e até